Provérbios 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, aquele que é o filho sábio, ele ouve a correção do pai. A correção do pai é a correção do pai biológico, é a correção do padrasto, é a correção do tio, é a correção do avô, é a correção do professor, é a correção do pai adotivo. O filho sábio ouve a correção do pai. O pai aqui é aquele que assume o papel de pai. Nem todos têm pais, alguns não conheceram os seus pais, porque morreram, porque houve uma separação, porque houve muitas vezes algum problema, mas o que importa é que o filho que é sábio, ele ouve a correção do pai. O pai de todos é Deus, e Deus deixou a revelação da vontade dele na Bíblia. Então o filho sábio ouve a correção do pai, o filho sábio procura ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus e agir segundo a vontade de Deus. Mas o escarnecedor é o zombador, aquele que deixa a vida levá-lo por qualquer caminho, sendo guiado pelas suas emoções, sem pensar a respeito dos amigos que escolhe, sem avaliar o que o pai lhe ensina, sem considerar o que a palavra de Deus ensina, e aquele que muitas vezes desobedece, desonra os seus pais, aqueles que cuidam dele, não ouve a repreensão. Uma outra coisa é que o filho sábio ouve a correção do pai, muitas vezes o seu pai vai ser a sua mãe. No caso daqueles que são educados apenas pela figura materna, a sua mãe muitas vezes cumpre esse papel. Ouça a sua mãe. Versículo 2: Do fruto da boca cada um comerá o bem. Ou seja, aquilo que você fala faz com que você coma o bem. Se você fala coisas boas, você come o bem. Mas se você fala o mal, como palavras negativas, palavras de fofoca, palavras de mentira, você vai comer o mal por causa daquilo que você falou. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Prevaricador é aquele que não faz o que tem que ser feito. Então, o prevaricador é aquele policial que vê que alguém estava dirigindo em alta velocidade e ele não aplica a multa porque ele entende que não precisa aplicar a multa naquele caso. Então, a alma dos prevaricadores, aquele que não faz o que tem que ser feito, aquele que viola a lei, comerá a violência. No caso da vida diária, a alma dos prevaricadores é a alma daquele que come em excesso. Todo mundo sabe que se você comer em excesso, você vai ter obesidade. Todo mundo sabe que se você tomar muito refrigerante, comer muito açúcar, comer muito doce, você terá diabetes. E diabetes pode levar a ter problemas de circulação, do coração, de impotência, de perder a visão. Tem pessoas que já ficaram cegas por causa do diabetes. Então, a alma dos prevaricadores, quem não faz o que tem que ser feito, vai comer a violência contra a própria vida. Aquele que não faz o que tem que ser feito, buscar a Deus, ler a palavra, orar, ele está prevaricando. Ele sabe o que tem que ser feito para ter comunhão e relacionamento com Deus, mas ele não faz a parte dele. Então, vai comer a violência. Muitas vezes essa violência, ele é do inimigo. O diabo, ele age no mundo espiritual para atacar aqueles que seguem a Deus. Ele não está feliz e contente com quem busca a Deus. Então ele lança ataques que muitas vezes são violentos no mundo espiritual, e o prevaricador, o que não faz o que tem que ser feito, come essa violência, ele sofre esses ataques e
sofre porque não faz o que tem que ser feito. Versículo 3: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, cuide do que você fala. O que guarda a sua boca não significa que você não fala, mas significa que você pensa a respeito do que você fala. Você guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Quando você fala sem pensar, você acaba dizendo alguma coisa que acaba gerando discussão e contenda. Versículo 4: A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, o preguiçoso é aquele que não trabalha, não faz o que tem que ser feito, não busca, não tem iniciativa para começar a seguir à frente. Então, o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes. Quem é o diligente? Aquele que acorda cedo, aquele que busca conhecimento, aquele que busca no campo espiritual, é aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, aquele que jejua, aquele que procura saber a respeito das coisas de Deus, aquele que no seu trabalho procura se informar bem a respeito dos seus afazeres, que chega no horário, respeita os superiores, cumpre o seu papel, aquele que é empresário e que cuida bem do pagamento dos funcionários, da qualidade do produto e do serviço, do atendimento do cliente, que busca honrar os seus compromissos com o Estado, pagando os tributos legalmente. Então, o diligente é aquele que zela, cuida da sua vida. A alma dos diligentes engorda. Versículo 5: O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo, ele aborrece a mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O ímpio mente, ele é abominável, ele mente, e de tanto que ele mente, ele depois fica confuso. Versículo 6: A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Então, quem anda na justiça, quem faz a coisa certa, e ele vai ser abençoado no seu caminho. Veja, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. A palavra sincero vem de sincera. Os vasos, quando são trincados, as pessoas que vendem os vasos, elas colocam cera para esconder a trinca. Agora, o que é sincero, ele vai adiante de Deus e ele não coloca cera, ele não usa máscara, mas ele é transparente, ele é verdadeiro. Quem é sincero, quem é verdadeiro, quem é transparente, anda de maneira correta. Então, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Aquele que não vive mentindo, que fala a verdade, que anda de maneira honesta e correta, ele tem o seu caminho abençoado. Mas a impiedade, aquele que pratica o mal, impiedade significa maldade. A maldade transtornará o pecador. Transtornar significa frustrar o pecador. É como uma pessoa que está com uma expectativa e olha e aquilo que ela esperava não acontece. Então ela fica transtornada, ela fica frustrada, ela fica decepcionada com o que ela esperava que não aconteceu. Então a impiedade, a maldade, transtornará o pecador, fará com que quem anda no caminho errado, pratica o mal, fique decepcionado em ver que os seus planos deram errado, porque ele faz as coisas erradas. Versículo 7: Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Nesses dois versículos nós vemos o assunto da riqueza e da pobreza, falando que as pessoas que são ricas muitas vezes são muito mais simples do que as pessoas que são pobres. A pessoa é rica e a pessoa anda de forma simples, fazendo-se de pobre, ou seja, vivendo uma vida simples. E muitas pessoas que são pobres gastam seu dinheiro, compram o que não precisam para mostrar que têm, para agradar pessoas que nem gostam delas.
As pessoas pobres muitas vezes ficam com aparência de ricos, elas financiam coisas e acabam pagando muitos juros para os bancos para manter uma aparência daquilo que não tem. O versículo traz uma reflexão. Vale a pena você querer agradar com a sua aparência pessoas que nem gostam de você? Se você tem que comprar coisas e mostrar que tem certos bens para agradar alguém, então esse alguém não deveria estar no seu campo de atenção. Se a pessoa, para ser seu amigo, para ser sua amiga, quer que você mantenha um certo padrão, uma certa aparência, então é hora de você considerar se essa pessoa realmente deve estar no seu círculo de amigos. Você não deve ter pessoas à sua volta como seus amigos que exigem que você tenha um certo tipo de riqueza. Os ricos, que são ricos de alma e de espírito, eles não se importam. Se você quer ser meu amigo, você vai ser, mas se você não quer, então fique livre. Eu não vou querer agradar alguém comprando o que eu não tenho só para manter uma aparência para fazer parte de um círculo de pessoas. Se as pessoas são tão pobres, tão pobres, tão pobres, a ponto de se preocuparem com imagem e com aparência, então elas não merecem a minha amizade. E versículo 8 fala assim: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Então, quando você é pego de surpresa, de repente, quando você precisa precisa participar de um grupo, o que resgata a sua vida são as suas riquezas. Mas o pobre não ouve as ameaças. Na verdade, o versículo 8 fala que quando você é muito rico, você corre o risco de ser sequestrado. As pessoas podem pensar, vamos sequestrar aquela pessoa porque podemos pedir o resgate, podemos pedir dinheiro em troca da vida da pessoa. Mas o pobre não ouve as ameaças. Então o versículo 8 está dizendo que as pessoas às vezes se lamentam, dizendo, eu queria ser mais rico. Mas o versículo 8 está dizendo, o lado bom é que você não escuta as suas ameaças, você pode sair livremente e seguir a sua vida. Quando você começa a ficar rico, você começa a se preocupar em colocar cerca elétrica, pagar segurança, colocar sistemas de alarme, colocar câmeras para poder proteger as suas propriedades. Você precisa cuidar a hora que você sai, a hora que você chega. Você precisa prestar atenção aonde você vai. Todas essas preocupações são as preocupações daqueles que são muito ricos. Mas aqueles que são pobres podem sair livremente, não há nenhum perigo. Versículo 9: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios, a luz dos ímpios se apagará. A luz fala a respeito de ideias, fala a respeito de iluminação dos pensamentos. Os justos, eles terão ideias, pensamentos que vão ir avante. Então eles vão ficar alegres porque eles vão prosperar nas suas ideias. Mas os ímpios, eles não vão prosperar, eles vão se frustrar. Então a candeia deles se apagará. Versículo 10: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A soberba, que é o orgulho, a exaltação, o achar que é melhor que os outros, faz com que ocorram brigas, contendas, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Quem é humilde, toma conselho, conversa com as pessoas, sem querer se sobrepor, sem querer se colocar como superior, aquele que se aconselha, conversa com as pessoas, ali está a sabedoria. Versículo 11: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então a fazenda é aquilo que você tem do seu trabalho, aquilo que você faz,
a fazenda que procede da vaidade diminuirá. Quando você dá início a uma empresa, quando você trabalha com um ramo de negócio e quando você começa a ter prosperidade, mas essa prosperidade vem de um trabalho que é mal feito. Vaidade é algo que é vão, é algo que não tem valor. Então a fazenda que procede do que não tem valor diminuirá. O trabalho, a riqueza que vem de um trabalho que é mal feito, de um trabalho que é de um esforço, de um serviço que é mal prestado, diminuirá. Mas quem ajunta a sua riqueza pelo trabalho terá aumento. Versículo 12. Pelo trabalho significa pelo trabalho eficiente, que dá resultado, que responde à demanda do cliente, terá aumento. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então, muitas vezes, quando você espera muito tempo para alcançar um resultado, você fica muito triste. Mas quando você tem o seu desejo atendido, você fica feliz. O que o versículo 12 está dizendo é que se você tentou muitas vezes alguma coisa e você vê que não está conseguindo obter resultado, às vezes você precisa conversar com alguém para ver se aquele realmente é o melhor caminho para você. Muitas vezes nós insistimos em um caminho que nós já fizemos muitos esforços e não alcançamos resultado nenhum. E aquilo vai começando a enfraquecer o nosso coração. Vai começando a nos deixar tristes e a pensar, será que realmente esse é o caminho? Então, nessa hora, é hora de pedir conselho. É hora de conversar com alguém que tenha experiência naquele negócio, naquela área, para ver se realmente vale a pena prosseguir naquele caminho. Porque às vezes o fracasso repetido está indicando que aquele não é o melhor caminho para você. Então a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando você tem o seu desejo atendido, você começa alguma coisa e aquela área avança, então você se alegra. Então, o versículo 12, vamos colocar aqui como uma reflexão. O que você tem feito na sua vida que tem demorado? Que você já colocou o seu esforço, mas não tem dado resultado? O que precisa ser feito para poder atingir esse resultado? Ou será que você deve prosseguir nesse caminho? Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, será recompensado. Então, quem ouve a palavra de Deus, ele respeita, teme o mandamento. Temer significa respeitar aqui. Tem respeito pelo mandamento, será recompensado. Mas o que despreza a palavra, o que ignora, vai perecer. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, a doutrina, os ensinamentos dos sábios são como fontes de vida, que desviam do laço da morte. 15. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O bom entendimento, ou seja, entender bem a respeito das coisas da vida, da graça, da alegria. Mas o caminho dos prevaricadores, o caminho de quem não faz o que tem que ser feito, é áspero. 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então, o prudente, antes de tomar uma decisão, ele age buscando informação a respeito daquele assunto. Ele busca conhecimento antes para tomar a decisão. Agora, o tolo, ele espraia a sua loucura, ele espalha a sua loucura. Versículo 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Mau mensageiro fala sobre maus empregados. A pessoa é contratada para transmitir uma mensagem a alguém e ela cumpre mal o seu dever, o seu papel.
Então, um mau mensageiro cai no mal. Uma pessoa que trabalha com mão enganosa, uma pessoa que não faz ou não cumpre a sua tarefa, ela cai no mal. Mas o embaixador fiel é saúde, mas aquele que foi chamado para trazer uma mensagem e responde fielmente aquilo que foi chamado, traz saúde para aqueles que o contrataram. Versículo 18: Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Então, o versículo 18 fala que quem não segue a repreensão, não aceita ser corrigido, ele acaba caindo na pobreza e na afronta. Ele cai na pobreza e na afronta, mas aquele que aceita a correção, ele obtém a riqueza e o respeito das pessoas. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Então, quando você tem o seu desejo realizado, você fica muito feliz. Mas os loucos, para você conseguir ter a felicidade, você tem que fazer a coisa certa. Mas os loucos, para eles, é a abominação se afastar do mal. Então, o versículo 19 está dizendo assim: é muito bom quando a sua alma alcança o seu desejo. Só que os loucos não querem fazer o que tem que ser feito para conseguirem que o seu desejo seja satisfeito. Eles não querem se afastar do mal. Versículo 20: Anda com sábios e serás sábio, mas com o companheiro dos tolos será afligido. Então, com quem você tem andado? Se você andar com os sábios, você vai ser sábio. Você é influenciado pelas suas amizades. Então, você precisa escolher muito bem as suas amizades. Se você anda com os tolos, você vai ser afligido, você vai tomar decisões erradas, porque você vai ser influenciado pelos tolos, que vão te levar a tomar más decisões. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então, os pecadores são os que vivem errando o caminho. Pecado significa errar o alvo. Pecador significa o errante, aquele que vive errando. Então, o mal perseguirá aos pecadores, aos errantes. Quem toma decisões erradas vai ser perseguido pelo mal. Mas os justos são aqueles que ajustam, apertam as suas palavras, as suas atitudes ao que diz a palavra. Lembre-se de uma roupa justa. A roupa justa, ela é colada no corpo. O justo é aquele que é colado com a palavra, para praticar a palavra. Então, o justo, aquele que escuta a palavra, lê a palavra e pratica a palavra, serão galardoados, serão recompensados com o bem. 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então aqui está dizendo que o homem de bem, ele deixa uma herança para os seus netos. Ele consegue cuidar dos seus filhos, consegue deixar herança para eles e também para os seus netos. Mas a riqueza do pecador, o que vive fazendo a coisa errada, é depositada para o justo. Significa que o pecador ele acaba perdendo as riquezas que ele conquista, porque como ele faz as coisas para conseguir tudo de maneira ilícita, errando aquilo que é justo, ele acaba deixando as suas riquezas para o justo. Um exemplo, o criminoso ganha 100 mil, mas depois ele é processado e ele tem que pagar um advogado para defendê-lo. O que aconteceu? A riqueza que ele ganhou com o crime é depositada para o justo, para o advogado que está trabalhando honestamente para fazer a defesa desse pecador. Versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O versículo 23 está dizendo: você pode não ser rico, pode ser pobre, mas se você plantar na sua terra, você vai ter abundância de mantimento. Então, o versículo 23 está dizendo: há esperança. Faça o que tem que ser feito, não vai faltar o que você precisa. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo. É a falta de juízo que faz existir a falta de alimento na casa. É a falta de juízo em cuidar
da lavoura, a preguiça, que é uma falta de juízo, que faz com que não exista abundância. Versículo 24: O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Então aqui está dizendo sobre a correção dos filhos, a educação deles. E o versículo 25 fala que o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O justo, aquele que lê a palavra para cumprir e a pratica, come até que sua alma fique satisfeita. Mas o ventre dos ímpios, aqueles que praticam a maldade, terá necessidade. Essa é a leitura de Provérbios capítulo 13. Aqui nós usamos várias cores porque nós separamos o capítulo em temas. Todos os versículos que estão pintados na cor laranja são versículos que falam sobre sabedoria. Então você pode voltar o vídeo e depois anotar aqui os versículos que estão nessa cor, porque são versículos que falam sobre o assunto da sabedoria. Os versículos que estão na cor roxo são os versículos que falam daquilo que nós falamos, das nossas palavras. Os versículos na cor azul são os versículos que falam sobre preguiça e diligência, sobre fazer a sua parte, fazer o seu trabalho, que é disso que vem a sua prosperidade. Os versículos pintados na cor verde falam sobre justiça. Então é sobre o que o justo faz e o que o ímpio faz. O justo, por exemplo, no versículo 5, ele fala a verdade, ele aborrece a mentira. O justo, por exemplo, no versículo 6, ele anda com sinceridade, ele é verdadeiro, ele é transparente. O justo, no versículo 9, ele tem uma luz que brilha, ele tem ideias que vão dar resultados. O justo, versículo 21, ele será recompensado com o bem. Então, nós vemos aqui o verde são os justos e o que foi deixado em branco, aqui no versículo 7 e 8, fala sobre riqueza, o versículo 12 fala sobre a esperança e o versículo 24 fala sobre a correção dos filhos. Eu deixei em branco os temas que não se encaixavam nos temas que em vários versículos. Então você vê aqui que a correção, a educação dos filhos, tem só o versículo 24 falando sobre isso. E é isso que nós temos a dizer nesse vídeo. Eu quero fazer um convite a você. Se você já aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, você sabe que Deus, ele é Pai e vendo que a humanidade caiu no pecado, todos nós, em algum momento, falamos algum palavrão, guardamos às vezes alguma mágoa de alguém, ficamos às vezes com cobiça, às vezes ficamos com inveja, às vezes falamos uma mentira, às vezes zombamos, humilhamos alguém, ficando carregados de orgulho, de soberba, por alguma coisa que aconteceu de bom para nós. Todas essas coisas são pecados. Pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. Qual é o alvo da nossa vida na Terra? Viver para agradar a Deus, porque a nossa alma vem de Deus. E a nossa alma vai para um lugar, para o céu ou para o inferno. Então, para ter a justificação dos pecados, Deus Pai enviou Deus Filho para morrer na cruz e derramar o sangue dele por nós. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tem os seus pecados perdoados, porque Jesus morreu na cruz e o sangue dele purifica do pecado. Mas quem não aceita Jesus continua com seus pecados manchados. Então ele não consegue se tornar filho de Deus e ele não consegue viver com Deus. Mas se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você recebe a justificação dos pecados. E aí você consegue se tornar filho de Deus. Deus recebe aqueles que aceitam a Jesus. E você recebe o Espírito Santo, que Jesus prometeu. Lá em João capítulo 14, no capítulo 16, Jesus disse que ele partiria, mas deixaria o Espírito Santo para nos ajudar a segui-lo. Então, se você quer ser filho de Deus, se você quer receber o Espírito Santo para te guiar no caminho certo, se você quer ser um salvo em Jesus, que recebeu o perdão dos pecados,
que quando você morrer, você vai para o céu, então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém e amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu único Senhor. Então agora você deve ler a Bíblia e conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Você disse que reconhece Ele como teu Salvador. Você significa que você reconhece que o sangue que Ele derramou na cruz te purifica do pecado, te lava do pecado. Então agora você pode falar com Deus com o pecado justificado, lavado. Então agora você é recebido como filho de Deus, como filha de Deus. E você também pediu para receber o Espírito Santo para te guiar aqui até o céu. Então o Espírito Santo já entrou em você e ele vai falar com você por meio de uma voz interna quando você estiver fazendo alguma coisa errada, dizendo: não faça isso. Você vai sentir isso no coração, no meio de seu peito, é o Espírito Santo falando com você. Como também ele vai falar e dar direcionamento quando você perguntar a ele o que fazer. Ele vai dizer: vá por esse caminho e você será bem-sucedido. Então agora que você aceitou a Jesus, procure uma comunidade de fé, uma igreja que pregue que Jesus reina e está vivo, porque você não precisa adorar nenhuma imagem de escultura. O Salmo 115 fala claramente que as imagens de escultura são obras de homens. Elas têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas que não fazem nada, e pés que não andam. Então você não deve fazer nenhuma oração para nenhuma imagem, porque Jesus está vivo e recebendo todas as suas orações. Procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que Jesus reina e está vivo. Se batize nas águas. Jesus disse que para herdar o reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. E o nascer da água significa ser batizado nas águas. Quando você é batizado nas águas, os seus pecados ficam lá nas águas e você é purificado, lavado. E quando você é levantado, é como se você estivesse ressuscitando para ser um bebê espiritual, um bebê no mundo, no que faz parte do corpo de Cristo. Então, depois que você é lavado dos seus pecados, deixa eles sepultados e você ressuscita lavado, você sai das águas do batismo para viver uma nova vida com Jesus. Depois de batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião onde a igreja partilha um pão e divide entre todos, simbolizando o corpo de Jesus que foi partido por nós. E depois se toma um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. A ceia normalmente é realizada uma vez por mês, mas tem igrejas que fazem de 15 em 15 dias, tem igreja que faz a ceia uma vez por semana. Então, toda vez que você participa e você come o pão, você está comendo comida espiritual, que dá força para você obedecer a Deus. E quando você bebe o cálice com suco de uva, você está sendo purificado dos pecados que cometeu até ali. Então você é purificado. Quanto mais você participa da ceia, mais você é purificado dos pecados e mais força espiritual você recebe para seguir a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 13. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina que devemos buscar a sabedoria, que devemos cuidar do que falamos e com quem nós conversamos para receber instrução e conselhos que são sábios. Te agradecemos porque o Senhor nos ensinou hoje que aquilo que a nossa boca fala repercute naquilo que vamos experimentar. Se falamos bem, comeremos o bem. Se falarmos mal, receberemos o mal. Então ajuda-nos a falar bem a respeito de coisas boas, em nome de Jesus. Também lemos que o preguiçoso deseja muito, mas nada alcança. Remove da nossa vida a preguiça, a procrastinação, a demora em fazer o que precisa ser feito. Que nós sejamos eficientes na realização do nosso estudo, do nosso trabalho. E também o Senhor disse que
Aquele que tira a vara dos filhos acaba levando-os à desgraça. Que nós possamos ser pais e mães que possam instruir os filhos nos teus caminhos, ensinando-os a seguirem a tua verdade, a tua palavra. Te agradecemos também que o Senhor arranque a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência do nosso coração, porque se trata de um pecado terrível e porque desonra ao Senhor, que é o único digno de glória e louvor. E nós te agradecemos por essas bênçãos e orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.